Então, alguns dentre os fariseus que assistiram isso e que viram Jesus dizer: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Quando eles ouviram isto e viram aquele diálogo, alguns desses hiper religiosos que estavam ali por perto perguntaram: Olha só a culpa, acaso também nós somos cegos? Interessante como o espírito da presunção, notem, o espírito da presunção religiosa se entrega o tempo todo. Ninguém puxou esse assunto. Jesus só disse genericamente: Eu vim para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que pensam que veem se tornem cegos. Eu inverto a polaridade cognitiva da percepção humana. Em mim, tudo é o contrário do que se diz que é verdade, que é certeza, que é convicção no mundo, na história, na sociedade. E alguém, para enxergar a partir do meu prisma, vai ter que aceitar essa reversão cognitiva, olhar por esse olhar. Agora, a religião não aguenta e se entrega quando ela é praticada com essa presunção, com essa arrogância. Também nós somos cegos? É a pergunta deles, se entregando, se delatando. Acaso também nós somos cegos? A resposta de Jesus é extraordinária, como todas as respostas dele. Se fosseis cegos, aquele bom cego, cego sincero, verdadeiro, que não sabe, que não viu, que não enxergou porque nunca teve a chance, que sofre disso de nascença, que carrega esse impedimento desde sempre. Se vós fosseis cegos, 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 não terias pecado algum, porque ninguém vai pedir que vocês vejam o que vocês não têm poder de enxergar. Vocês não teriam pecado diante do meu Pai, pecado algum, porque ninguém é culpado do que não soube, do que não viu, do que não conheceu. Você é culpado daquilo que soube, que viu, que conheceu. Soube mesmo e desprezou mesmo. Conheceu sim e desprezou sim. Teve a chance sim e não quis, de maneira terrivelmente contrária. Mas o cego sincero, o cego verdadeiro, está salvo, não tem pecado nenhum. Porque o Pai não cobra de nós nada que Ele não nos tenha dado. Não pede de nós nada que dele nós não tenhamos recebido. De modo que você nunca será perguntado por aquilo acerca do que você não foi informado. E você nunca será buscado ou cobrado de uma luz que você nunca tenha recebido. É o que Jesus está ensinando. Por outro lado, o que o Evangelho ensina é que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. É o que Jesus ensina em Mateus 5, por exemplo, e em todos os Evangelhos. Que aqueles que sabiam mais, que tinham mais acesso, sofreriam um juízo muito maior. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem feito sinais que em ti se operaram, eles teriam sido preservados até o dia de hoje. E por aí vai. Não tem nem tempo para ilustrar. Como ele diz em Mateus 5, que aquele que sabia muito e
transgrediu sabendo, receberá muitos açoites. Aquele que sabia pouco, transgrediu sabendo pouco, receberá muito poucos açoites. Ou seja, o juízo tem justiça, equilíbrio, e a balança é a luz, é o conhecimento, é o discernimento, é a verdade, é a oportunidade. E como é que a gente tratou isso? É a gente que determina de que lado escatológico a gente fica com as decisões que a gente escolhe. Se vós fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis e dizeis, até quando fazeis essa insinuação, acaso também nós somos cegos, vocês estão dizendo para mim que vocês não são. Ou querendo que eu admita que vocês não são. Então, por que vocês fazem assim, são assim? Porque vocês dizem, nós vemos, nós sabemos, nós enxergamos, nós somos os doutrinadores do mundo. Sem nós não há salvação. Sem nós, a igreja, sem a mensagem da gente, sem a voz da gente, sem o ensino da gente, sem a força e a presença da gente, Deus não tem voz, Deus não tem expressão, Deus não é ninguém no mundo. Por isso a gente tem que salvar a Deus, porque nós vemos. A esses, então, Jesus diz, subsiste o vosso pecado. Vocês que dizem que enxergam, que veem, que têm a presunção de tudo, que condenam, que querem separar o mundo, que querem ser os escatologistas no momento contemporâneo, separando o joio do trigo. Vocês que têm essa presunção, vocês que dizem nós vemos, nós sabemos, nós somos os que cremos, nós somos cabeça e não cauda, vocês que pensam assim, a vocês eu digo, o pecado de vocês está mantido. Porque se vocês sabem alguma coisa, vocês estão vivendo como quem não vê nada, não enxerga nada, não se deixa transformar pelo que percebe. Então, não adianta dizer que vê. Quanto mais você diga que vê, mais você valida e garantiza a permanência do seu pecado como juízo na sua cabeça. E quanto mais você faz parte do grupo que enxerga contra o grupo dos que não enxergam, mais cego você fica na sua presunção de ver e com menos capacidade você fica de discernir aqueles a quem Jesus, sem você, sem ninguém, espontaneamente decidiu iluminar. Porque o importante não é se você vê o céu. Você, igreja, você fariseu, você religioso, você presunçoso, você, nós, estava aí há um tempão passando pelo cego, para lá e para cá. Aí de repente chega Jesus, do nada, vê o homem e abre os olhos dele. Para você o homem ou era uma questão ou era um problema. Para Jesus o homem é uma resposta, é uma solução, é uma provocação. É um espinho na carne da presunção. E aí você fica indignado, porque a luz chega sem lhe pedir permissão. Porque pessoas começam a enxergar sem que você tenha autorizado. E porque ficam muito mais sábias e sensatas do que você, na sua presunção de ver, jamais conseguiu discernir. Ah, minha gente,
Tomem cuidado com o corona estupidez. Tomem cuidado com o corona eu vejo. Tomem cuidado com o corona eu sou coroado com a percepção. Tomem cuidado. Tomem cuidado com a sabedoria de enxergar, com a presunção de ter a sabedoria de quem vê. Porque o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Primeiro por aqueles que dizem nós vemos. É tudo tão óbvio e eu não sei. Não sei por que você luta tanto em relação a admitir, a enxergar, a se quebrantar, a se curvar, a ouvir e, mesmo sem as titularidades do conhecimento, se dobrar, se vergar. Quem é? Sou eu. Já o tens visto, mesmo antes de seres apresentado. Tu já o tinhas visto. E é esse aqui que fala contigo agora. Eu creio, Senhor, e o adorou. Que é o que milhares dos que dizem que veem a Jesus não conseguem fazer. Adorá-lo mesmo, de verdade. Não, você canta músicas gospel, você canta louvores de igreja, mas isso é só um estilo musical. Adoração não tem nada a ver com isso. Esse homem o adorou e não cantou nada. Adoração é essa consciência rendida, quebrantada. É esse curvar-se diante da luz, com essa gratidão iluminada. Isso é adorar.